Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 19. João 17, do 6 ao 19. Nós estamos chegando ao fim da nossa série no sermão de despedida, o discurso de despedida de Jesus para os discípulos. Veremos hoje e mais uma mensagem do versículo 20 ao 26, e assim nós encerramos essa série que tem sido um privilégio expor, um privilégio trazer para os irmãos, tem sido um assunto, um tema muito edificante, pessoalmente falando, e espero que tenha sido também para os irmãos relevante e, acima de tudo, que mostre aos amados a glória e o amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo. Esse sermão, esse discurso de despedida, começa no capítulo 13 e se encerra, então, no capítulo 17 de João, quando nós temos a oração de Cristo. Essa oração nós já começamos a estudá-la semana passada. Nós vimos o versículo 1 ao versículo 5, que Cristo orou por Ele mesmo, pela glória dEle, para a glória de Deus Pai. Hoje, então, nós vamos ler a partir do verso 6, porque Jesus muda um pouco o que Ele está pedindo agora. E do 6 ao 19, Ele ora em favor dos discípulos. Aqueles discípulos, os 11 discípulos fiéis que permaneceram com Ele até este momento, que depois foram aí a fundação da igreja no Novo Testamento, os 11 amigos mais próximos de Cristo Jesus, que receberam esse discurso, que ouviram essas palavras tão importantes e agora são o recipiente dos pedidos que Jesus faz ao Pai em oração. Então nós vamos ler a partir do versículo 6, Evangelho de João, capítulo 17, que diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes e eles te têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aí, nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo discurso de Cristo Jesus, o discurso de despedida que ele disse aos discípulos nos seus momentos finais. Obrigado pelo privilégio de podermos ler e estudar este texto e poder perceber o quão importante ele é para as nossas vidas, acima de tudo perceber o amor de Cristo Jesus por nós, o nosso Senhor, o nosso sacerdote, aquele que é a nossa vida. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, esse texto é uma oração de Cristo em favor dos seus discípulos. A maneira mais comum de se dividir o capítulo 17
é como eu estou fazendo, não fui eu que inventei essa divisão, é a divisão mais comum nos comentários pelos estudiosos, porque a oração de Cristo, ela tem 3 temas principais. Primeiro ele ora por ele mesmo, no versículo 1 ao versículo 5, depois ele ora pelos discípulos que estavam ali com ele, do versículo 6 ao 19, e finalmente ele ora por todos os crentes, os discípulos que viriam no futuro, aqueles que aceitariam a oferta do Evangelho mais para frente, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a oração de Cristo é uma grande honra para nós termos e estudar e poder meditar nela. E talvez você esteja pensando, ou talvez você nunca pensou, mas se você parar para pensar, você vai concordar comigo e ver que oração é algo importante. Não só para o crente, não só para o cristão, mas de certo modo o mundo todo reconhece a importância da oração. Seja porque eles acham que isso manda energias positivas, ou se tem uma fé vaga em alguma coisa, independente da base, é muito comum você encontrar pessoas na rua, amigos, conhecidos, e essas pessoas dizerem, ore por mim, ore pela minha mãe, ore pela minha esposa, ore por isso, pelo que está acontecendo. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo, olha, eu não sou crente, eu não conheço essa palavra aí que você prega, mas eu queria que você orasse por mim, eu queria que você lembrasse de mim nas suas orações, já que você tem esse acesso, esse privilégio de orar. O mundo reconhece a importância da oração. Quanto mais nós deveríamos reconhecer a importância da oração. Nós que, na verdade, somos aqueles que têm o privilégio de orar. Os crentes, os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus, podem fazer uso deste acesso através da oração. Porém, nós nos esquecemos dessa importância, nós nos esquecemos deste privilégio, seja por preguiça, seja por um coração frio que está distante do Senhor, ou o que é muito comum na maioria das vezes, por conta dos problemas. Afinal, como o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, e essas aflições são reais, verdadeiras e urgentes. O mundo é um mundo de sofrimento. A vida neste mundo é uma vida cheia de sofrimento. Sim, existem bons tempos, existem momentos alegres, porém, existem muitos momentos de tristeza, dor e preocupação. Talvez por conta disso, você aqui nesta noite tenha se esquecido dos privilégios de ser um cristão, dos privilégios de estar em Cristo Jesus. Um desses maiores privilégios é o privilégio da oração. Mas eu gostaria de convidar os irmãos, chamar a atenção dos irmãos a pensarem em um outro privilégio, de certo modo ainda maior. Não somente você pode orar, você tem o privilégio de orar, mas Cristo Jesus ora por você. Veja como Cristo orou pelos discípulos. No texto que nós vemos aqui, Jesus ele não ora pelo mundo, mas pelos discípulos. Ele ora para que o Pai os guarde e os santifique. Jesus não ora pelo mundo, mas pelos discípulos, para que o Pai os guarde e os santifique. Veja, no versículo 6 até o versículo 11, a primeira parte do versículo 11, nós vemos que Jesus não ora pelo mundo, mas pelos discípulos, apenas pelos discípulos. Primeiro, olhe para o versículo 9. Pule direto para o versículo 9. Jesus diz assim, no meio da sua oração, é por eles que eu rogo. Pelos discípulos, como já sabemos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Talvez os problemas dessa vida tenham te feito esquecer dos privilégios de crer em Cristo, de estar em um relacionamento de salvação com Cristo, de ser um em Cristo Jesus pela fé. E nessa noite você possa se lembrar que se você está nele, ele ora por você. Cristo não ora pelo mundo, mas ora pelos discípulos. É por eles que eu rogo, disse o Senhor Jesus. Mas por que ele ora pelos discípulos e não pelo mundo? Primeiro, porque os discípulos pertencem a Deus. Veja, continuando o versículo 9. Por aqueles que me deste, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Jesus não ora pelo mundo, mas ora pelos discípulos, porque os discípulos pertencem a Deus. E o que pertence a Deus pertence a Cristo. O Pai deu ao Filho autoridade sobre toda a carne. Eles são de Cristo, eles pertencem a Cristo, porque pertencem ao Pai. Cristo não ora pelo mundo, ora pelos discípulos, porque eles pertencem a Deus. Mas no versículo 6 ao 8, nós vemos que não somente eles pertencem a Deus, eles também creram. Cristo não ora pelo mundo, ora pelos discípulos. Por quê? Porque os discípulos creram. Veja, versículo 6, Cristo diz, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus usa diferentes palavras para descrever a fé dos discípulos. Jesus não ora pelo mundo, ora pelos discípulos. Por quê? Porque os discípulos creram. Jesus manifestou o nome de Deus. Esses discípulos que eram de Deus confiaram nessa manifestação e guardaram a palavra de Deus. Esses discípulos reconheceram que todas as coisas vêm de Deus. Esses mesmos discípulos receberam as palavras de Deus e verdadeiramente conheceram que Cristo vem de Deus Pai e creram que Deus enviou ao Filho. Jesus não ora pelo mundo, mas ora pelos discípulos, porque os discípulos pertencem a Deus, porque os discípulos creram. E o terceiro motivo é porque Cristo vai ao Pai e os discípulos vão permanecer. Versículo 11, a primeira parte do versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Jesus não ora pelo mundo, ele ora pelos discípulos, porque os discípulos pertencem a ele, porque os discípulos receberam, aceitaram, conheceram verdadeiramente a palavra, os discípulos creram, e porque os discípulos agora viverão sem Cristo no meio deles pessoalmente, fisicamente. Sabemos que Cristo vai enviar o seu Espírito. Sabemos, como o próprio Jesus disse, que eles não ficariam órfãos. Mas, por outro lado, toda a concepção de vida que eles tinham ao lado de Jesus mudaria completamente, pois Jesus vai ao Pai. Jesus não ora pelo mundo, mas ora pelos discípulos. Pelos discípulos. Essa parte dessa oração nos ensina algo muito sério e talvez difícil de ouvir. Você já deve ter escutado muitas pessoas dizer, olha, eu também sou filho de Deus. Eu mereço isso, eu mereço aquilo, porque eu também sou filho de Deus. Essa frase, na verdade, não é bíblica. Todos são criaturas de Deus. E aqueles que não aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não podem se dar o luxo de dizer que são filhos de Deus. Na verdade, são inimigos de Deus. Sim, Deus criou todas as coisas. Sim, Deus deu um mandamento para que todos se arrependem e creiam. Jesus, quando pregava o Evangelho, não pregava somente para aqueles que ele sabia que iria aceitar, mas pregava para todos. E a pregação era a mesma: arrependa-se e creia. João Batista, quando anunciou a vinda de Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. A oferta de Cristo Jesus é para todos, e é real e válida para todos. Porém, o mundo rejeita a Deus. O mundo pega essa oferta e descarta. O mundo olha para a salvação em Cristo Jesus, mas prefere a sua própria salvação, prefere o seu próprio jeito, prefere o seu próprio orgulho, os seus próprios desejos. Fazendo isso, estão abrindo mão da salvação, estão permanecendo e querendo permanecer num estado de inimizade com Deus. Por isso que, como nós lemos em Romanos 3, o salmista diz, Paulo está citando um salmo ali, não há um justo, nenhum sequer, todos rejeitam
a Deus. Cristo não ora pelo mundo, Cristo ora pelos discípulos. Sim, Deus criou todas as coisas, e Ele é o Criador de todos. Porém, aqueles que têm o Filho orando por eles, são os discípulos, são os que aceitam e recebem a palavra pregada em favor de Cristo, que aceitam e recebem o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, nós cremos absolutamente na doutrina soberana da eleição. Nós sabemos, como o próprio Cristo disse, aqueles que o Pai deu a Ele vieram e Ele recebeu. Nós sabemos que isso é verdade, nós sabemos que isso é uma realidade, nós sabemos que se Deus não agir no coração de um pecador, esse pecador não vai aceitar a Cristo. Mas essa verdade não faz com que a responsabilidade humana seja eliminada. Nós não podemos justificar a rejeição das pessoas com o fato de não serem eleitos, não serem escolhidos. Afinal, quem sabe quem são os eleitos é Deus, não nos pertence saber isso. É verdade, sim. Glória a Deus por isso. A doutrina da eleição não é algo que fecha as portas da igreja para o mundo, não é algo que torna o nosso evangelismo elitizado ou seletivo, não. Na verdade, a doutrina da eleição foi nos dada para nos dar certeza, para nos dar conforto, porque se você crê em Jesus Cristo, se um dia você ouviu a oferta de Cristo e aceitou a Ele como Salvador da sua vida, você pode ter a certeza de que Deus, desde a eternidade, já tinha te escolhido, já tinha o seu nome em sua mente, e quando Cristo se entregou ali na cruz, era o seu nome que estava na mente dele, era pelos seus pecados que ele se entregou. Isso é o benefício de sabermos da eleição de Deus. Não é fechar as portas para o evangelismo, não é justificar a rejeição, dizendo, olha, ele não veio porque Deus não o escolheu. Não cabe a nós dizer isso. Porque, na verdade, ele não veio porque ele não quis. Judas rejeitou a Cristo e traiu a Cristo porque quis. As pessoas fecham os olhos e os corações para a oferta de Cristo Jesus porque querem. A palavra de Deus diz que no inferno, na condenação, haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes, choro pela dor, choro pelo sofrimento que ali acontece, mas o ranger de dentes, você sabe por quê? De raiva contra Deus, por ter colocado essas pessoas lá. Na condenação eterna, nem isso é o suficiente para fazer essas pessoas quererem a Deus, quererem a Cristo. O que nós estamos falando, queridos, é que essas duas verdades, elas caminham paralelas. Aqueles que o Pai deu, vêm ao Filho, é verdade. E quem não vem porque não quer, é verdade. Por que nós falamos isso? Porque Cristo se oferece livremente para todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todos que nele creem não perecem. Leia o livro de Isaías, especialmente o capítulo 55. Deus diz assim, através do profeta, ei, todos vocês que têm sede, venham e bebam da água, que vocês nunca mais vão ter sede. Venham sem dinheiro, sem condição nenhuma, e comprem leite e mel. Livremente, gratuitamente. A oferta da salvação em Cristo Jesus é para todos, e ela é verdadeira para todos. Não vem porque não quer. Estão abrindo mão de tudo. Estão abrindo mão da vida. Estão abrindo mão de ter o próprio Filho orando por eles, guardando-os, intercedendo. A aplicação de tudo isso se resume em duas perguntas. Para aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem mais uma oportunidade. Você quer conhecer a Cristo? Você quer ter vida em Jesus Cristo? Se entregue a Ele. Ore, se coloque de joelhos e clame, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que eu preciso de Cristo. Eu não consigo me salvar, eu não mereço ser salvo, mas se essa oferta é verdadeira, e eu aceito. Salva-me, lava-me. Isso é a resposta que nós devemos ter, que todos devem ter, a oferta
do Evangelho que é livre. Mas para os cristãos, se você já conhece a Cristo, se você já sabe que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, você pode olhar para esse texto e se alegrar. Se alegrar porque para Jesus, a sua fé, mesmo que falha, e você sabe que ela é falha, a sua caminhada com Ele, mesmo que inconstante, você sabe que é inconstante, ainda assim é reconhecida e enaltecida por Cristo. Porque Jesus descreve a fé dos discípulos de uma maneira maravilhosa. Ele diz, eles têm guardado a tua palavra, eles reconhecem que todas as coisas provêm de ti, eles receberam a palavra e verdadeiramente conheceram que eu vim de ti. Esses discípulos são os mesmos que abandonaram a Cristo. São os mesmos que não entendiam a mensagem de Cristo e muitas vezes Jesus teve que puxar a orelha deles nos seus ensinos, nas suas pregações. E esses discípulos, que muitas vezes nós lemos e achamos, mas como não entendiam, como podiam agir dessa maneira, estão errados. Esses discípulos, aos olhos de Cristo, são verdadeiros cristãos, que receberam, aceitaram e creram na palavra. Meu irmão, se você está em Cristo, mesmo a sua fé pequena e falha, é o suficiente para aos olhos dele, você ser um filho de Deus, você ser salvo, você ser seguro, você ser o objeto das orações deste Cristo. Alegre-se, alegre-se. Ele reconhece a tua fé, Ele enaltece a tua fé, Ele te sustenta e ora por você. Esses são os motivos da oração de Cristo. Ele não ora pelo mundo, ora pelos discípulos. Mas qual é o conteúdo da oração? O que é que Cristo pede? Duas coisas. Que Deus os guarde e que Deus os santifique. Primeiro, que Deus os guarde. Por quê? Do versículo 11 ao versículo 16, a segunda metade do verso 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O pedido de Cristo em favor desses discípulos que creram, que receberam, que aceitaram a palavra, é que Deus os guarde. Os guarde. O propósito de serem guardados, de serem protegidos, é para que sejam uma unidade, assim como o Pai e o Filho são um. Você é filho de Deus, você pertence a Cristo Jesus e nele você é um com os seus irmãos. Você faz parte do corpo de Cristo. Só há um corpo, só há um Senhor, um batismo, como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4. Esse é o propósito. Jesus diz, Pai, guarde-os para que sejam um. Mas guarde-os não somente para que sejam um, mas guarde-os como eu os guardei. É o que Jesus disse no versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O filho da perdição é Judas, que Jesus está dizendo aqui, Judas Iscariotes, que abandonou os discípulos, abandonou a Cristo para trair ao seu mestre. E Jesus diz, olha, nem ele eu perdi, mas ele foi para que as Escrituras se cumprissem. Aquilo que foi premeditado, aquilo que foi prescrito lá no passado, se cumpriu em Jesus Cristo, através da traição de Judas, chamado aqui filho da perdição. Mas por outro lado, os outros discípulos, nenhum deles se perderam. E alguns fizeram coisas horríveis. Pedro, por exemplo, negou a Cristo, abandonou ao Senhor Jesus e disse que não o conhecia e voltou a ser pescador. Os outros discípulos, você pode ler a narrativa bíblica, leia o livro de Atos e você vai ver erros, falhas dos discípulos. Você vai ver Paulo tendo que exortar Pedro publicamente, face a face, por conta do seu pecado, por conta da sua falha. Esses discípulos, por mais que são fracos e falhos, não se perderam, porque Cristo os guardou, e Cristo ora para que eles sejam guardados como Ele os guardou. Mas não é só por isso, não é só para que sejam um, não é só como Cristo os guardou, Ele pede ao Pai para guardar os discípulos, para que eles tenham felicidade completa. Veja o versículo 13, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus ora pelos discípulos que eles tenham a alegria, a felicidade de Cristo, mesmo no mundo de aflições, mesmo
agora longe de Cristo, não mais com o Senhor deles no meio deles, que eles tenham ainda assim a felicidade do Senhor deles, junto com eles, constantemente. Jesus continua, no versículo 14 ele diz, guarde-os, porque o mundo os odeia. O mundo os rejeita, o mundo os odeia e vai persegui-los. Então, Pai Santo, guarde-os. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E esse mundo que os odeia é o local onde eles permanecem. Então Cristo intercede, Cristo roga, Cristo ora ao Pai, guarde-os, porque eles permanecerão neste mundo que os odeia. Jesus diz, versículo 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus não ora pelo mundo, mas pelos discípulos. E a primeira coisa que ele pede é que o Pai guarde os discípulos. Queridos, isso nos ensina que nós vivemos em uma vida que existem perigos reais e urgentes. Por isso devemos ficar alerta, devemos vigiar e orar. Mas por outro lado, esses perigos reais e urgentes, no final, não são nada. Porque o nosso Pai nos guarda, porque o Filho pede por nós. Assim como Cristo guardou a todos e nenhum se perdeu, Ele clama e o Pai nos guarda e nós também não nos perdemos. Irmãos, uma ilustração clara do efeito, da honra, do privilégio dessa oração é se você comparar Judas com Pedro. Nós já falamos esses dois nomes nessa noite, mas compare. Judas abandonou ao Senhor Jesus, o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata e se enforcou. Filho da perdição, abandonou a Cristo, o traiu, encerrou sua vida da maneira mais horrível que existe. Até o final, pecando e rejeitando a Deus em suas atitudes. Pedro, por outro lado, rejeitou a Cristo. As pessoas perguntavam, você conhece a este homem? E ele dizia, não conheço. De fato, quando alguém disse, mas você fala parecido como ele, eu acho que você deve ser associado a ele. A Bíblia diz que Pedro se exaltou, se exasperou. Não sabemos exatamente, mas provavelmente ele disse alguma coisa que não condizia com o que os discípulos de Cristo deveriam dizer. A sua fala não era mais uma fala conforme o Senhor Jesus ensinava. Tudo para que as pessoas não o confundissem com Jesus Cristo. Tudo isso por medo. Pedro também se entristeceu. Porém, a tristeza de Pedro não virou remorso e não acabou com a sua vida, mas virou arrependimento. Quando Jesus veio falar com ele, perguntou, Pedro, tu me amas? Ele disse, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A diferença de um para o outro é exatamente isso aqui. Jesus não orou por Judas, ele não ora pelo mundo. Por Pedro, ele orou. E a oração dele era o seguinte, guarde-os como eu os guardei. E Deus Pai guardou. Pedro caiu, mas foi levantado. E foi usado poderosamente na igreja de Cristo Jesus. Lembre-se disso. Não permita que os perigos reais, verdadeiros, as aflições te façam esquecer do amor de Cristo, do privilégio de conhecer a Cristo. E se um dia você se esquecer, force-se a se lembrar que Cristo ora por você. E a oração dele é, guarde-os como eu os guardei. Por outro lado, nós devemos também aprender neste texto, no versículo 15 e 16, que nós temos uma missão. Porque Jesus não disse, tire-os do mundo. Jesus não disse, Pai, por favor, leve-os para si, leve-os para o Senhor rapidamente, porque o mundo os odeia, o mundo tem perigos, o mundo é um lugar terrível e vai fazer coisas ruins com eles. Então salve-os, proteja-os e retire-os do perigo. Mas não é isso que Cristo ora. Cristo diz, eu não o peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Por quê? Porque eles não são do mundo. Isso nos ensina que eu e você, se estamos em Cristo Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O nosso Pai Celestial ainda não quer que nós estejamos com Ele
na glória eterna. O propósito dele que já foi determinado, um dia vai acontecer. Isso é uma forma bonita ou teológica de dizer uma frase que minha mãe sempre dizia: ninguém morre de véspera. Em outras palavras, a hora da morte de uma pessoa é exatamente a hora que Deus determinou. E enquanto isso não acontecer, eu e você estamos no mundo, mas devemos nos lembrar que não somos do mundo. Como assim, pastor? As suas atitudes não podem ser como as atitudes do mundo. A sua fala não pode ser como uma fala do mundo. As suas prioridades não podem ser as prioridades do mundo. Você está no mundo, mas não pode se confundir com o mundo. Não pode permitir que o mundo te influencie. Como Paulo vai dizer em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Não permitis que o mundo influencie e transforme a maneira que você fala, que você age, que você pensa. Mas lembre-se das palavras de Cristo, você está no mundo, mas não faz parte do mundo. No mundo, mas não do mundo. Isso também significa, queridos, que nós devemos agora, e eu falo especialmente para você que está sempre na igreja, você que ama o Senhor Jesus, que entende a necessidade da igreja, você que vive, de certa forma, como muitas vezes eu vivo, em uma bolha confortável evangélica. Os nossos amigos são crentes, a nossa família é crente, nós vamos para a igreja, nós vamos para a programação da igreja, e a nossa vida é trabalho, casa e igreja. E essa é uma vida boa. É uma vida boa, porque, de fato, eu posso afirmar, não perdemos nada lá fora. O que o mundo oferece nem se compara com as alegrias que nós encontramos dentro da igreja. O problema disso é que, às vezes, a igreja acaba, mesmo que sem querer, se retirando do mundo. E não fazemos o que Cristo diz. Não, eu peço que os tire do mundo. Às vezes nós estamos nos retirando do mundo, fazendo esse círculo confortável e agradável. Como que nós percebemos isso? Questões simples, mas sérias. Você tem amigos fora da igreja? Você convive com pessoas que não conhecem a Cristo? Ou você intencionalmente evita esses relacionamentos? Quando alguém chega e senta no seu lugar na igreja, você torce o nariz e fecha a cara? Porque como ousa sentar no meu lugar? Eu estou aqui há 20 anos, esse lugar é meu. A minha impressão digital do lugar que eu sento está neste banco. Esses são sintomas de que nós estamos nos retirando do mundo. Por outro lado, nós não podemos usar esse texto como desculpa para viver como o mundo. E muitas pessoas fazem: eu vou evangelizar na balada, eu vou lá no pior lugar do mundo, porque lá eu vou ser luz. É preciso discernimento para nos afastar das amizades e dos relacionamentos que vão nos fazer mal, que não honram ao Senhor. Mas, por outro lado, isso não significa fechar as portas e fechar os nossos relacionamentos para o mundo lá fora. Nós devemos estar no mundo sem ser do mundo. Nós devemos viver no mundo, nos comportando como quem não pertence ao mundo. Porque dessa maneira, aquilo que nós pregamos se torna muito mais belo pela nossa vida. A nossa vida adorna a nossa pregação. Verdades importantes e difíceis que esse texto nos ensina. Mas Cristo encerra a oração pelos discípulos, pedindo ao Pai que os santifique. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 17. Irmãos, nós temos uma missão, isso é verdade. E essa missão, nós somos separados para essa missão. Nós somos santificados para essa missão. E Cristo Jesus ora para que nós sejamos santificados. Como que essa santificação acontece? Através da palavra. Use a palavra. Ouça a pregação da palavra. Leia a palavra. A palavra de Deus é a verdade. E é nela que nós somos santificados. É nela que nós agimos como quem não é do mundo, mas está ainda no mundo. Essa santificação, no versículo 18, nos ensina que é para uma missão. Cristo diz: como eu vim ao mundo, eu os enviei ao mundo. Mais uma vez, nós estamos no mundo para pregar o Evangelho.
sem viver como o mundo, para que a nossa vida adorne a nossa pregação. E isso aconteceu não porque nós merecemos ou somos bons, mas porque Deus nos santificou, nos separou para isso. Como Cristo foi separado, consagrado para a missão, nós também fomos. Devemos nos lembrar disso e viver como pessoas santificadas, separadas, consagradas para a missão de Cristo. E essa missão é uma missão da cruz, é uma missão de sofrimento. Versículo 19. A favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Cristo aqui está usando a expressão eu me santifico, simbolizando o que ele vai fazer lá na cruz. Ele se consagrou, se separou para se entregar na cruz, dando vida àqueles que creem nele. Essa é a nossa missão. É para isso que nós somos santificados. Santificados significa separados, consagrados. Isso acontece através da palavra. Santificados para sermos enviados ao mundo, a nossa vida adornando, embelezando o evangelho que nós pregamos. Santificados para a missão de sofrer com Cristo, para que um dia sejamos glorificados com Ele. Isso é o conteúdo da oração de Jesus em favor dos discípulos. Jesus não ora pelo mundo, Ele ora pelos discípulos, para o Pai os guardar e os santificar. Não pelo mundo, pelos discípulos. Em alguns breves instantes, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E de certo modo, a Santa Ceia simboliza, resume tudo o que nós falamos até aqui e reforça a mensagem dessa pregação. Porque a Santa Ceia é um dos meios pelos quais nós somos santificados. A Santa Ceia, afinal, é a palavra visível. É a palavra visível aos nossos olhos. De certo modo, nós podemos dizer que hoje teremos 2 sermões. Um pregado e o outro exibido diante de nós, experimentado por nós através da mesa do Senhor Jesus. Essa mesa, ela é um lembrete do que Cristo fez na cruz, o motivo pelo qual Ele se santificou, Ele se consagrou. Essa mesa é uma proclamação do sacrifício de Cristo na cruz, para nos salvar, para nos separar, para nos retirar do mundo. E quando nós partilhamos dessa mesa, nós estamos avisando ao mundo, olhe, aqui tem um grupo de pessoas que creem e confiam em Jesus Cristo e o amam, e vivem como Ele, neste mundo, mas não do mundo. É isso que nós proclamamos quando partilhamos da mesa do Senhor. Vamos orar? Feche seu...